O resumo do capítulo 40 de Jó marca o momento mais crucial do livro. Após o primeiro grande discurso de Deus, a longa espera pelo silêncio é quebrada, mas não da maneira que Jó esperava. O capítulo é dividido em duas partes: a humilde resposta de Jó e o início do segundo discurso de Deus, onde ele apresenta a primeira de duas criaturas magníficas, o Bemote. Deus não explica o sofrimento, mas continua a demonstrar sua onipotência de forma esmagadora. Vamos à leitura. Livro de Jó, capítulo 40. O Senhor, dirigindo-se a Jó, lhe disse: Aquele que disputa com o Todo-Poderoso, apresente suas críticas. Aquele que discute com Deus, responda. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: Leviano como sou, que posso responder-te? Põe a minha mão sobre a boca. Falei uma vez e não repetirei, 2 vezes e nada acrescentarei. Então, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó esta resposta: Cinge os teus rins como um valente. Vou interrogar-te e tu me responderás. Queres reduzir a nada a minha justiça e condenar-me antes de ter razão? Acaso tens um braço semelhante ao de Deus e uma voz troante como a dele? Orna-te então de grandeza e majestade. Reveste-te de esplendor e de glória. Espalha as ondas de tua cólera. Com um simples olhar abate o arrogante. Com o olhar humilha o soberbo e esmaga os ímpios do mesmo lugar em que eles estão. Enterra-os todos juntos debaixo da terra e amarra-lhes os rostos no lugar escondido. Então eu também te louvarei por triunfares pela força de tua mão direita. Vê, Beomote, que criei contigo, que nutre-se de erva como o boi. Sua força reside nos rins e seu vigor nos músculos do ventre. Levanta tua cauda como um cedro. Os nervos de suas coxas são entrelaçados. Seus ossos são como tubos de bronze e sua carcaça como barras de ferro. É obra-prima de Deus. Foi criado como soberano de seus companheiros. As montanhas fornecem-lhe a pastagem e todos os animais dos campos divertem-se em volta dele. Deita-se sob os lotos, no esconderijo dos caniços e dos brejos. Os lotos cobrem-no com sua sombra e os salgueiros da margem o cercam. Quando o rio transborda, ele não se assusta. Mesmo que o Jordão levantasse até sua boca, ele ficaria tranquilo. Quem o seguraria pela frente e lhe furaria as ventas para nelas passar cordas? Poderás tu fisgar Leviatã com um anzol e amarrar-lhe a língua como uma corda? Serás capaz de passar-lhe um junco em suas ventas e de furar-lhe a mandíbula com um gancho? Ele te fará muitas súplicas e te dirigirá palavras ternas? Concluirá ele uma aliança contigo, a fim de que faças dele sempre teu escravo? Brincarás com ele como se fosse um pássaro, ou prenderás com uma coleira para divertir teus filhos? Será ele vendido por uma sociedade de pescadores e dividido entre os negociantes? Poderás crivar-lhe a pele com dardos ou a cabeça com arpões de pesca? Tenta pôr a mão sobre ele, sempre te lembrarás disso e não recomeçarás. Tua esperança será lograda, bastaria sua vista para te arrasar. O resumo do capítulo 31 marca o clímax do discurso de Deus a Jó e o ponto final de todo o debate teológico. Após descrever o poderoso Bemote, Deus agora se concentra em uma criatura ainda mais imponente e aterrorizante, o Leviatã. A descrição do Leviatã serve como a prova final e esmagadora da soberania de Deus, mostrando que se o homem não consegue sequer dominar a criatura mais temível, ele não tem base alguma para questionar o Criador de todas elas. Jó, capítulo 41. Ninguém é bastante ousado para provocá-lo. Quem lhe resistiria face a face? Quem pode afrontá-lo e sair com vida? Quem debaixo de toda a extensão do céu? Não quero calar a glória de seus membros e falarei de seu vigor incomparável. Quem levantou a dianteira de sua couraça? Quem penetrou na dupla linha de sua dentadura? Quem lhe abriu os 2 batentes da goela? Em torno de seus dentes só terror. Sua costa é um aglomerado de escudos, cujas juntas são estreitamente ligadas. Uma encaixa na outra, nem sequer o ar passa por entre elas. Uma adere tão bem à outra que são encaixadas sem se poderem desunir. Seu espirro faz jorrar a luz e seus olhos são como as pálpebras da aurora. De sua goela saem chamas e escapam centelhas ardentes. De suas ventas sai fumaça como de uma panela que ferve entre chamas.
Seu hálito queima como brasa e a chama jorra de sua goela. Em seu pescoço reside sua força. Diante dele salta o espanto. As dobras de seus músculos são aderentes. Esticadas sobre ele, elas são inabaláveis. Firme como a pedra é seu coração. Firme como a mó fixa de um moinho. Quando se levanta, estremece as ondas e os vagalhões do mar se afastam. Se uma espada o atinge, ela não resiste, nem a lança, nem a flecha, nem o dardo. O ferro para ele é como a palha e o bronze, como madeira podre. A flecha não o afugenta, as pedras de funda são palhinhas para ele. O martelo lhe parece um fiapo de palha e ri-se do assobio da espada. Sob seu ventre há cacos pontiagudos, como uma grade de ferro que se arrasta sobre o lodo. Faz ferver o abismo como uma caldeira e transforma o mar num queimador de perfumes. Deixa atrás de si um sulco luminoso, como se o abismo tivesse cabeleira branca. Não há nada igual a ele na terra, pois foi feito para não ter medo de nada. Ele afronta tudo que é elevado. Ele é o rei dos mais orgulhosos animais. O resumo do capítulo 42 é o desfecho do livro e o clímax do drama. Depois de ouvir a voz de Deus, Jó finalmente responde com total arrependimento e humildade. Deus, por sua vez, restaura a vida de Jó e o vindica perante seus amigos, mostrando que a sua justiça transcende a lógica humana. O capítulo encerra a história com a restauração completa de Jó, provando que sua fidelidade foi recompensada e que o verdadeiro caminho não é a argumentação, mas a submissão e a confiança em Deus. Jó, capítulo 42. Jó respondeu ao Senhor nesses termos: sei que podes tudo e que nada te é impossível. Quem é esse que obscurece assim a providência, com discursos ininteligíveis? É por isso que falei sem compreendê-las, maravilhas que me superam e que não conheço. Escuta-me, deixa-me falar. Vou interrogar-te e tu me responderás. Meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora meus próprios olhos te viram. É por isso que me retrato e me arrependo, no pó e na cinza. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temá: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos. Por que não falastes corretamente de mim, como Jó, meu servo? Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignominias, por não terdes falado bem de mim, como Jó, meu servo. Elifaz de Temá, Baldade de Suás e Sofar de Naamate foram-se então para fazer como o Senhor lhe tinha ordenado, e o Senhor tomou em consideração as orações de Jó. Enquanto Jó rezava por seus amigos, o Senhor o restabeleceu de novo em seu primeiro estado e lhe tornou em dobro tudo quanto tinha possuído. Todos seus irmãos, todas as suas irmãs, todos seus amigos de antes vieram visitá-lo e sentaram-se com ele à mesa em sua casa. Tiveram muito dó dele e deram-lhe condolências a respeito de todas as infelicidades que o Senhor lhe enviara. E cada um deles ofereceu-lhe uma moeda de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou os últimos tempos de Jó mais do que os primeiros. Teve Jó 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira Pombinha, a segunda Cássia e a terceira Azevis. Em toda aquela terra não poderiam ser encontradas mulheres mais belas do que as filhas de Jó. E seu pai lhe destinou uma parte da herança entre seus irmãos. Depois disso, Jó viveu ainda 140 anos e conheceu até a 4ª geração dos filhos de seus filhos. Depois, velho e cheio de dias, morreu. O resumo do capítulo 16 de Coríntios é a conclusão prática e pessoal da carta de Paulo. Depois de tratar de questões teológicas complexas e problemas internos da igreja de Corinto, ele agora oferece instruções finais sobre a coleta para os necessitados em Jerusalém. Informa sobre seus planos de viagem e envia saudações e encorajamentos pessoais. O capítulo serve como uma ponte entre a doutrina e a vida diária da igreja. 1 Coríntios capítulo 16. Quanto à coleta e benefício dos santos, segui também vós as diretrizes que eu tracei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que tiver podido poupar,
para que não esperem a minha chegada para fazer as coletas. Quando chegar, enviarei com uma carta os que tiverdes escolhido para levar a Jerusalém a vossa oferta. Se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei ter convosco depois de tiver passado pela Macedônia. Apenas passarei por lá. Talvez fique convosco ou até passe todo o inverno para que me leveis aonde eu tenho de ir. Desta vez quero vos ver não somente de passagem, mas espero demorar-me algum tempo convosco, se o Senhor o permitir. Ficarei em Éfeso até Pentecoste. Aí se me abriu uma grande porta à minha atividade, e os adversários aí são muitos. Se Timóteo foi visitar-vos, vede que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Portanto, ninguém o despreze, e preparai-lhe a viagem em paz para que venha ter comigo, porque eu espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, roguei-lhe muito fosse ter convosco com os irmãos, mas de modo algum quis ele ir agora. Contudo, irá ver-vos quando tiver oportunidade. Vigiai, sede firmes na fé, sede homens, sede forte. Tudo o que fazeis, fazei-o na caridade. Ainda uma recomendação, irmãos. Sabei que a família de Estefanas são as primícias da Acaia e se consagraram a serviço dos santos. Tratai essas pessoas com consideração, bem como todos aqueles que ajudam e trabalham na mesma obra. Eu me alegro com a vida de Estefanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram a vossa ausência e tranquilizaram o meu espírito e o vosso. Tende, pois, consideração a tais homens. As igrejas da Ásia vos saúdam. Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne em sua casa, envio-vos muitas saudações. Todos os irmãos vos saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Esta saudação escrevo de próprio punho Paulo. Se alguém não amar o Senhor, seja maldito. Maranatá, a graça do Senhor Jesus esteja convosco. Eu vos amo a todos vós em Cristo Jesus. Nesse trecho do Salmo 90, ele começa com a promessa de proteção para o fiel e culmina com a voz do próprio Deus, que garante uma relação de amor e a certeza da salvação. A mensagem final é que a confiança em Deus não é uma garantia de uma vida sem problemas, mas uma certeza de que Ele estará presente em todas as dificuldades e que a recompensa final é a sua salvação. Salmo 90, dos versículos 9 ao 16. Porque o Senhor é teu refúgio, escolhestes por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos ele mandou que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Sobre serpente e víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Pois que se uniu a mim, eu o livrarei, e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando me invocar, eu o atenderei. Na tribulação estarei com ele. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias, e eu lhe mostrarei a minha salvação. O resumo do trecho do capítulo 9 de Eclesiástico dá continuidade aos conselhos de Ben Siraque sobre a prudência social, mas se aprofunda em um tema sensível, as relações entre homens e mulheres e a importância de evitar a tentação. A passagem é o guia prático para que um homem preserve a sua honra, evite o pecado e mantenha-se longe de amizades perigosas. A mensagem central é a de que a sabedoria exige uma vigilância constante sobre os próprios desejos e a escolha cuidadosa das companhias. Eclesiástico capítulo 9, dos versículos 1 ao 9. Não tenha ciúme da mulher que repousa no teu seio, para que ela não empregue contra ti a malícia que lhe houveres ensinado. Não entregues tua alma ao domínio de tua mulher, para que ela não usurpe tua autoridade e fiques humilhado. Não lances os olhos para uma mulher leviana, para que não caias em suas ciladas. Não frequentes assiduamente uma dançarina, e não lhe deis atenção, para que não pereças por causa de seus encantos. Não detenhas o olhar sobre uma jovem, para que a sua beleza não venha causar tua ruína. Nunca te entregues às prostitutas, para que não te percas com os teus haveres. Não lance os olhos daqui e dali pelas ruas da cidade. Não vagueis pelos caminhos. Desvia os olhos da mulher elegante. Não fites com insistência uma beleza desconhecida.
Muitos pereceram por causa da beleza feminina, e por causa dela inflama-se o fogo do desejo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.